Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma noite aqui, sempre uma noite festiva, uma noite de alegria, onde a gente se propõe a vir ou estar em casa para acompanhar a palestra pública, aprender um pouco mais, né? Refletir sobre o que o palestrante vem trazer para a gente. E aí, então, vamos dar início, né, a essa palestra pública, com os nossos avisos habituais. Para quem não sabe, todas as quintas, né, quem está vendo aí pelo Facebook depois, todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós temos essa palestra pública, né? Às 7 horas, nas quintas-feiras, temos atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno nada mais é do que aquela boa e velha conversa que a pessoa vem com o coração apertado e a gente tenta, né, com o maior carinho, aliviar esse coração que às vezes está sentindo uma dor, uma angústia e precisa de alguém conversar. A gente está aqui disponível, tá? Isso mediante agendamento, através das nossas redes sociais, eu tenho o telefone e o e-mail, é só entrar em contato que a gente faz esse atendimento aqui. Temos também, mensalmente, estamos ainda engatinhando um trabalho de ação social. Nós temos a campanha do quilo, onde nós distribuímos algumas cestas básicas. Então, se você puder e quiser, tem uma caixa ali na frente, se quiser trazer sua doação, a gente fica contente, né? E deixa eu ver o que mais. Vamos lá, que nós temos. É bom, né, a gente ter muitas coisas aqui para avisar sobre o movimento espírita e a divulgação dele, né? Vamos lá, sim. Mais um aviso, né, daqui da casa. Todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós temos o estudo do livro dos Espíritos, às 9 horas da manhã. Esse domingo agora nós teremos, tá? E temos a palestra pública também, de 10h30. Essa semana também teremos. Então estejam convidados a vir participar do estudo e da palestra, ok? Bom, nossa casa esse mês vai começar com um projeto, certo? E aí fica o convite para vocês e para as pessoas que às vezes vendo vão se sentir mais à vontade para aprender um pouco da doutrina e tirar as dúvidas aqui com a gente. Nós vamos começar com Pipoca com Kardec. Vamos fazer aqui uma sessão de cinema uma vez por mês, tá? Onde a gente vai escolher dentre os filmes que a maioria conhece, mas a gente assiste tudo junto e depois pode trocar uma ideia sobre o filme, né? Esse mês será o dia 26 de maio, às 4 horas da tarde. É um domingo, bem sessão mesmo. Final da tarde, quiser trazer a pipoca e o refrigerante, né? E a gente vai assistir o filme do Divaldo, o Mensageiro. Que é uma pessoa que a maioria conhece, está aí, né? Fez esse mês 97 anos aí. E que é um bom exemplo do que a doutrina espírita traz pra gente. Tá bom? Então, sintam-se convidados e agora vamos para mais avisos. No dia 20 de julho, próximo, estaremos com o nosso 10º seminário, falando sobre a justiça divina. Deus é justo porque o aborto é assassinato e a família é criança. Todos convidados, tá? Tem aqui as inscrições, é só procurar uma pessoa da casa e nas nossas redes sociais também tem os contatos. Temos também, essa semana, no sábado, nós temos um simpósio espírita regional da Sexta URI, que é onde nós nos encontramos, onde vai ser lá no SEX, sábado, agora dia 18, a partir das 2 horas, 18 até as 5h30. Tema União e Unificação, e nós vamos ter lá em CAP e a Rita de Cássia. Então, sintam-se também convidados. Tem que fazer inscrição por conta do lugar, então vai ser vagas limitadas. É só entrar em contato com a gente
aqui os trabalhadores da casa ou com o próprio Facebook do SEPS, que eles orientam tudo certinho. E temos também o Com Reginha. Com Reginha é um encontro das crianças de 0 a 11 anos e os seus familiares, que vai ser dia 22 de junho, de 1 às 6 da tarde. Também vale a pena, né? A gente sabe que a gente levando as crianças por esse caminho, quando eles crescerem, eles vão ter uma visão completamente diferente, né, do que é o mundo, mesmo que eles não sigam, vão ser adolescentes, jovens e adultos diferentes. Então vale a pena, viu? Também é só procurar a gente já indica a Cláudia, que faz parte desse departamento da evangelização infantil. Ela vai ter o maior prazer de explicar para vocês. Então vamos lá. Hoje a gente tem a palestra Amor ao Próximo, Caridade, Unidade e Compaixão com Gabriel, tá? Eu vou fazer a leitura para a harmonização e a prece para passar a palavra para ele, tá bom? Do livro Pão Nosso, que é do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, elogios. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dirigir-se Jesus à multidão, com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em voz alta as bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente e na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros. A campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras, mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais num perigoso festim de lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceras de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. A leitura nos chama nada mais do que a humildade, né? Todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. E ninguém melhor do que a nossa própria consciência para julgar isso. Vamos apoiar os amigos que estão num tempo melhor para o trabalho do bem e ajudar aqueles que ainda estão buscando o caminho para isso. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Mestre que com carinho nos preparou essa noite, nos preparou a visita do Gabriel à nossa casa, com esse tema que nos chama ao trabalho,
ao trabalho com amor ao próximo. Que todos possam estar com ouvidos para ouvir e o coração aberto para exercitar essas reflexões da noite de hoje. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite. Possamos ser farol a iluminar onde quer que estejamos, a partir desses ensinamentos. Possamos fazer a diferença na vida dos que nos cercam, da família, dos amigos, no trabalho. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre conosco, a nos acompanhar. Que assim seja. Então, Gabriel, seja bem-vindo, uma boa palestra. Obrigado. Tá pegando? Beleza. Vou ter que escrever um pouquinho no quadro, então vir pra cá. Pega? Show. Beleza. Muito boa noite, pessoal. Como já bem dito, eu sou o Gabriel Gabriel Guimarães Garrido. Fique à vontade, como preferir, me chamar. Gabriel, Gabs, Games, Bi, Bielzinho. Bi é mais íntimo porque é da mãe, é a mãe que chama, mas esses outros eu deixo. Venho aqui a convite do nosso querido amigo Paulo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui presente. Venho representando o Centro Espírita Paz do Senhor, frequento lá desde criança. E venho trazer este tema, amor ao próximo, caridade, humildade e compaixão, por razões que batem de frente com o meu dia a dia. Que é o que é mais fácil a gente conseguir falar do que a gente passa do que a gente não passa. É mais simples, às vezes. E eu faço psicologia na instituição da Católica, ali pelo centro, e curso psicologia, e sou na metade do curso. E vou falar que, assim, nunca fui um rapaz de muitos estudos. Na época do fundamental e ensino médio, eu não era, assim como se diz, um prodígio em notas. Um aluno participativo nas melhores horas, mas nunca nas aulas. Mas ainda assim, tinha o que contribuir às vezes. Mas sempre tive uma desistência, às vezes, para o estudo, né, pela frustração das notas. Mas acidentalmente, vendo que existia bolsa para a faculdade, de até 100%, eu decidi me inscrever na bolsa e na faculdade. Assim que passei, liguei para minha mãe e falei: ô mãe, oi, eu tava no trabalho, né? Mãe, passei na faculdade de psicologia, vou começar semana que vem. Ela achou que era brincadeira, né? Eu falei: não, eu te mando um comprovante e tal, eu paguei 100 pila para entrar. Entrei. E, gente, eu era uma pessoa que não tinha muito apego ao estudo. Porém, para mim está sendo contagioso cada aula que eu tenho ali. Sabe qual é aquele momento que você se encontra? Você está lidando com algo que para você é aquilo que você está casando, você está namorando. Todas as aulas que acontecem, até as que envolvem matemática, estão sendo muito interessantes. E está sendo um prazer enorme vivenciar isso. Então, empolgado, né, inflamado pela chama juvenil, eu decidi entrar em vários serviços, vários trabalhos na faculdade, né? Porque a gente não consegue parar. Quando a gente fica animado, a gente quer fazer tudo. E depois tem que se responsabilizar por isso. A psicologia, não vou falar como um psicólogo formado, pois por enquanto estou na metade do curso. Mas tenho 50% de propriedade do que eu falo. E assim, ela está me ensinando a ter a possibilidade de visualizar as pessoas e o mundo em auxílio com o espiritismo, sempre corroborando com o que eu aprendo. Eu sou espírita de berço. Comecei minha evangelização com 8, 9 anos e 4 anos, de acordo com minha mãe, eu não tenho memória daquilo, mas ela disse. E o espiritismo sempre me ensinou muito. E querendo ou não, o espiritismo bebe da psicologia, bebe da filosofia, bebe da ciência. Não é à toa que é uma doutrina, né? Doutrina é algo formado por mais de um caminho. E o caso do espiritismo, a ciência, a religião e a filosofia. Bom, e a psicologia é uma filha da filosofia, então está casado ali. E corrobora em muitos momentos o que faço. Este ano, mais em contato no início, houve um projeto de lei que falava sobre a internação compulsória ou involuntária de pessoas em situação de rua ou usuário de drogas. A psicologia ela luta muito contra essas atitudes, pois a gente crê que ferir o livre-arbítrio em prol de um bem maior, não bem justificado, não é uma boa ação.
é pegar o problema e colocar debaixo da caixa. É descobrir que tem um problema e esconder os lados, fingir que não acontece. Porque depois de 90 dias a pessoa retorna, né? Aí tem todos os debates, não é o caso de agora. Mas eu parei para perceber que eu nunca tinha uma percepção sobre as pessoas que eram consideradas em situação de rua. E eu tenho uma professora que a vida dela foi estudar com pessoas em situação de rua. E ela fala que a vida deles é um pouco difícil, pois nós temos o direito de dizer quem eu sou. Eu sou Gabriel, eu sou filho, sou cidadão, sou estudante, sou muitas coisas. Uma pessoa em situação de rua muitas vezes se encontra sem o direito de dizer quem é, pois ninguém olha para quem eles são. Todo mundo desvia deles na rua. Adoramos falar sobre caridade, mas quando o irmão pede, cruzamos a rua ou damos a primeira desculpa. Há várias razões da gente também buscar também nossa segurança. Há questões que envolvem a própria segurança de saúde nossa e proteção e segurança. Mas eu aprendi a olhar pelo olhar do outro. Eu aprendi a desenvolver e enlaçar ainda mais uma coisa que o Espiritismo tenta me ensinar há muito tempo, que é a empatia. E eu já chego sobre o que é empatia. Mas tratando-se de Espiritismo, fiz essa abertura necessária, mas para trazer agora o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. Um mandamento maior, é o nome do capítulo, amar ao próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles era doutor da lei, para o tentar propor-lhe, então, uma questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então ninguém escapa dele. Esses dois mandamentos, ninguém é ausente destes. E aí tem uma historinha que eu preciso passar, que está ali no próprio Evangelho, na continuação do capítulo, que é o reino dos céus. É comparável a um rei que quis tomar conta, prestar contas aos seus servidores. Tendo como fazê-lo, apresentaram-lhe ao rei um que lhe devia 10.000 talentos, a moeda da época. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurara, dizendo: Senhor, tenho pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, empatia, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Não só ele. Esse servidor mesmo, que acabou de ser perdoado, porém ao sair do recinto, encontrando um de seus companheiros, um deles lhe devia 10 talentos. E aí ele agarrou este companheiro que o devia e falava: pague-me o que deves. O companheiro, lançando-se aos pés, conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu lhe pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo prendido até pagar o que lhe devia. Outros servidores, assistindo aquela cena, ficaram chocados e foram até o rei fofocar a ele. E o rei, enraivecido com o que acabou de acontecer, foi questionar este servidor: meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pedistes. Não estavas desde então no dever de também ter piedade com seu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, entregou os verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. Aí Jesus complementa: assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes de fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. E agora a gente vai falar sobre perdão. Tocamos no assunto do perdão, algo que para alguns é rápido e para outros é ácido, não desce, não vem, entala. Para falarmos de perdão,
precisamos compreender que é um processo, se me permite, eu vou ter que apagar essa bela arte. Peraí. Para falar de verdade, devemos saber a falar de nós mesmos. Porque para perdoar o outro é uma ação que sai de mim. Então, eu também tenho que entender o conceito de auto-amor. Tá legível? Auto-amor, show de bola. Let's go. Gabriel Garrido, o que é auto-amor? Me explique, eu conto a vocês o que é auto-amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Se amar para depois se amar, no caso, para depois amar o outro. E cuidado na falácia da mentira do egoísmo. Não estamos falando de egoísmo, estamos falando de se amar. Primeiro, para depois amar o outro. Como podemos dar algo ao outro se não temos em nós? Se eu quero dar amor a alguém, como farei isso se eu não sou uma pessoa amorosa? Devo então primeiro compreender e internalizar o que é o amor dentro de mim. Compreender e internalizar os conceitos de amor próprio, para aí sim eu amar o outro. É como em relacionamentos de jovens, esses contos de Romeu e Julieta, na nossa juventude, nós aprendendo a amar, nos hormônios, no escândalo da paixão, queremos, às vezes, descobrir o mundo para preencher nós mesmos. Nos enchemos de signos, de imagens, de estereótipos, para dizer o que somos. Mas quando questionam quem é você, você só tem rótulos a dizer o que é de tu. Você não tem nada para descrever que pessoa você é. E aí procuramos um relacionamento com alguém que nos preencha. E depois de preencher esse buraco emocional, descartamos, pois não precisamos mais. Pois o amor não começou por uma base singela. E aí começa todo aquele drama juvenil, de me largou, e por aí segue. Fazer caridade, pensando na própria evolução, também não seria algo muito egoísta? Aqui vamos pensar num princípio natural. Você entrou num avião. Todo mundo aqui já entrou num avião? Não? Perfeito. Quando o avião está em um momento crítico, possivelmente uma turbulência forte, máscaras de oxigênio caem do teto, porque a despressurização que acontece de máscaras asfixiadas, pois o pulmão não tem força para puxar o ar. Então as máscaras te abastecem os pulmões. Quando as máscaras caem, antes delas caírem, existe um aviso gritante na sua frente, ou na sua lateral, ou em qualquer outro lugar, mas gritante. Em caso de despressurização, coloque primeiro em você, depois auxilie a pessoa. Isso é muito importante. Jesus nos ensinou assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como amarei o próximo? Então, para amar o próximo, devo aprender a amar a mim mesmo. Então, coloque primeiramente a máscara em ti. Primeiro, faça a prece por você. Acorde, se proteja, faça a prece. Faça uma leitura. Chegou a hora do almoço? Faça uma prece. De novo, higieniza, cuida de teus sentimentos. Não sou um Picasso, mas compreendam que isso aqui representará neste momento um pequeno templo com uma chama dentro. Tá parecendo? É um templo. E dentro é uma chama. Perfeito. Nós somos este templo. E essa chama é a nossa essência, nosso espírito que arde, a chama divina que Deus nos colocou quando encarnamos no primeiro ar, no primeiro respirar de nossa encarnação. Se nós não cuidamos de nós mesmos e deixamos ele esquecido, isso aqui é uma teia, esquecemos de cuidar de nós mesmos, ele está rachando, tá? Olha, ele está quebrando. Quero já, pega aqui. Ele está rachando. A chama nunca vai apagar, mas ela será menor, será mais incapaz de ir longe, será mais pequena. Mas se a gente cuidar bem do templo, aí sim
ele vai irradiar uma chama que acolherá, que chamará. Chamará. Este templo, se você busca trazer o amor, é como um forno. Se ele está quente, ele irradia, ele não precisa ir para nenhum lugar. Você se aproxima dele, você sente o calor, pois ele está cuidado, ele está lapidado, ele está flamejante, caloroso. Você não precisa procurar pessoas para cuidar delas, elas vêm até você como abelhas. Porque nós precisamos de uns dos outros. Eu vou escrever aqui, antes que eu esqueça, uma palavra nova para o meu vocabulário, mas muito importante para hoje. Construtivismo. Já entro neste ponto. Bom, amar ao próximo também é um gesto, uma ação singela de, meu Deus, legível caridade. Pois é algo que vem de dentro. Caridade não é o que falamos de doar um pão, de doar um colchão. Caridade não é esse aí de dar um copo d'água. Também, mas uma caridade material essa, uma caridade dos homens, uma caridade da ciência dita oficial. Bom, só não vou limpar uma rapidinho. Em minhas pesquisas para esta palestra, eu me deparei que era necessário assistir outras palestras. É assim como uma criança vê os pais fazendo, nós temos que ver os mentores, tutores fazerem, né? Não só ler, levar a leitura para fora do livro. E eu tenho somado algumas horas de Evandro e Divaldo. Em meus sonhos eu falo Evandro e Divaldo, Rossandro e Evandro. E o Divaldo, em seu vocabulário rico e indescritível, colocou-me um desafio de entender o que ele dizia. Pois eu sou um jovem que gosta de mexer com a molecada. Eu falo feio, humano. Divaldo usa palavras rebuscadas de um português que já nem para mim existia. E aceitei o desafio. E me encantei com o que aprendi com ele. Divaldo Franco, aquele que será passado no cinema, filme maravilhoso, assisti no cinema, recomendo ver e rever o quanto for possível. Ensina muito sobre nós, sobre aceitar a nós mesmos, mas também ensina muito sobre amar ao próximo. Divaldo, em uma de suas conferências, ele vai falar sobre Pestalozzi. Pestalozzi foi um suíço, antigo já. Ele é responsável pela reforma educacional no mundo, em partes. Pestalozzi já vai apresentar sua doutrina pedagógica, que seria a nova visão do educando e do educador. Estabeleceu 3 palavras. Vamos lá. Trabalho. Eu vou resumir, porque senão eu perco muito tempo. Trabalho, solidariedade, resumir a palavra, e estou escrevendo tudo. Perseverança. Desculpe pelos símbolos, mas eu traduzo quando for a hora. Ele trouxe essas 3 palavras para a educação. A educação, antes de Pestalozzi, ela seguia e ainda segue, pois a reforma educacional só chegou em algumas partes do mundo. Ela segue o modelo militar. Todos entramos enfileirados, todos vestimos as mesmas roupas, temos um professor lecionando o conhecimento para 30, 40 alunos. 20, dependendo, mas uma maioria maior que a do professor, que é a humanidade. A obra de educação é uma obra que exige muita paciência. Estou para conseguir um estágio, na verdade, em psicologia educacional, numa escola, muito interessante, e o desafio é realmente grande, porque eu estou tendo que estudar um pouco sobre psicologia educacional e compreender o desenvolvimento humano é
tão delicado, talvez até mais delicado do que uma pessoa adulta. O desenvolvimento da criança, pelo que eu estou aprendendo, ele é tão importante para quem ele vai ser na frente, que se falharmos, realmente teremos um adulto com dificuldades. Não por negligência, não somos obrigados a saber de tudo, mas temos o conhecimento à disposição. E exige paciência, porque precisamos quebrar às vezes conceitos. A educação das famílias muda com o tempo. Famílias de 3 gerações atrás educavam diferente do que ensinam hoje. O termo infância foi só surgir em 1800 ou 1600. Ou seja, antes disso não existia a palavra criança, não existia a palavra infância. Deu 6 anos de idade, pá na mão, enxada na mão e vamos trabalhar. Julgava-se como um adulto. O trabalho, portanto, torna-se exaustivo. A solidariedade deve fazer parte de tudo isso. O intercâmbio entre o aprendiz e o orientador. Mas a perseverança é fundamental. A escola se tornou um símbolo da nova era. Para ela, jovens de todos os lugares da Europa e da América do Norte eram transferidos a fim de verem a fonte inexaurível de conhecimento do sublime pensador e da ética deste. Mas a vida de Pestalozzi chamava muita atenção dos biógrafos, aqueles que escrevem as biografias. Toda vez que ele recebia um aluno novo, ele se colocava de joelhos, abraçava esse iniciante da educação, iniciante na ciência da arte da instrução. Só mais tarde compreendiam o contexto do porquê ele se ajoelhava para receber cada primeiro aluno. De novo para a psicologia, vamos lá. Na psicologia temos como se comunicar de diversas formas, compreendemos isso. A forma não verbal, posso fazer isso aqui sem falar, que vocês entendem que isso é um gesto positivo, e isso aqui como um gesto negativo. Eu posso fazer outros gestos que vocês vão entender como ofensivos e outros gestos como amigáveis. Enquanto eu falo contigo, se eu vou avançando muito, você me entende como alguém invasivo, alguém agressivo, de uma linguagem agressiva. Se eu sou uma pessoa mais de canto, uma pessoa mais retraída, o corpo fala. E o corpo se comunica, pois o nosso corpo recebe essa informação. E inconscientemente nós trabalhamos ela. Pestalozzi se ajoelhava de olho a olho à criança, pois ele compreende que quando a criança vê o adulto, ela vê um gigante. E ela aceita tudo o que ele fala, compreende aquilo como uma verdade absoluta. E uma coisa que eu aprendi com o construtivismo é o aprender e aprender a aprender. Confuso de primeira leitura, sim. Para mim também foi, eu tive que perguntar para o meu professor para explicar algumas 3 vezes para mim. Aprender a aprender. Se você pega uma criança e monta um quebra-cabeça na frente dela, você montou o quebra-cabeça. Mas a criança que nunca montou deveria ter o direito, a condição de aprender a montar o quebra-cabeça do seu jeito, explorar as suas individualidades e entender como se monta na sua própria linguagem. Se eu viesse aqui e fosse da Rússia, você não entenderia minha linguagem. Você já compreende sua vossa linguagem, sua própria língua materna, língua portuguesa. E tentar falar uma outra língua e obrigá-los a compreendê-la faz vocês não quererem entender, faz vocês não receberem a informação do que é o aprendizado. Então o pessoal se ajoelhava no olho aos olhos da criança e trazia as boas-vindas para a criança compreender que ali todos estão aprendendo juntos. O professor aprende a aprender ao jeito daquele aluno, e o aluno aprende a aprender dentro das suas individualidades. Ficou confuso ou ficou esclarecido? Dá para seguir? Vamos embora. Bom, sabe-se quem foi um dos discípulos deste Pestalozzi? Nosso queridíssimo bigodudo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, o francês também enferrujado, mas conhecido pelo seu pseudônimo Allan Kardec. Nosso querido autor Allan Kardec. Perdão. Que nos apresenta a mesma trilogia: trabalho, solidariedade e perseverança. Só que com uma pequena alteração. Aqui, só deixa eu marcar para não perder.
trabalho, solidariedade e tolerância. Porque a ciência espírita, divergindo da ciência dita oficial, exige, acima de tudo, um tom de filosofia que é a tolerância, para que nós possamos aprender sobre nós mesmos e sobre o outro, a encontrar melhores caminhos de comportamento, qual esse que está dentro da doutrina da reencarnação. É por essa que o Kardeczinho traz essa icônica frase: fora da caridade não há salvação. Verdade, não há salvação. Confrontando a igreja que dizia, na sua época, fora da igreja não há salvação, pois ele tira a salvação do símbolo de algo e traz para o indivíduo. Fora de nós mesmos não há salvação. Ele cita o apóstolo Paulo na sua mensagem a respeito da caridade. Nas traduções mais antigas, ou o amor, conforme a nova Bíblia de Jerusalém, a caridade no Espiritismo não é um ato tradicional da esmola, ou aquele sentimento de dar coisas. Contudo, é claro que, para um copo de água fria, como eu falei mais cedo, é um ato singelo de compaixão. É um ato de, se me permitem, empatia. Mas a caridade, a grande caridade, esse sentimento de amor que nos apresenta nas mais notadas ações de renúncia e abnegação, chegando muitas vezes ao próprio sacrifício. Não precisa levar ao pé da letra, o sacrifício não precisa dar a sua própria vida, mas abdicar às vezes de coisas que são valorosas para ti, em prol do bem do próximo. Então a caridade é o amor do seu estado mais elevado. E aí se apresenta caridade da educação. Palavras de Divaldo. Educação essa que é grande adversária da crueldade, da ignorância, do materialismo. Não, porém, a educação formal, aquela que se encontra nos livros, mas sim da educação moral, mas que exige paciência, tolerância e, o grande trabalho de repetir pela milésima vez o mesmo ensinamento com o entusiasmo da primeira. Caridade que se exterioriza no sentido profundo do perdão, em que a ofensa deve ser ultrapassada em resposta, ser dada a oportunidade do ofensor recuperar-se, do contrário do que aprendemos de atacar o inimigo no seu momento de vulnerabilidade, nas suas fraquezas. Caridade ensina a permitir o outro a respirar, permitir o outro a perdoar e ser perdoado. Então a caridade no Espiritismo apresenta-se no elenco de que não é fácil de encontrar, porque além de iluminar a consciência da criatura encarnada durante a sua jornada material, ela vai além. Várias regiões da erraticidade inferior, onde gemem e choram os equivocados após a sua morte em vida terrena, para arrancá-los desse estado de tormento, temos o auxílio dos ministérios da desobsessão espiritual, dos processos psicoterapêuticos do diálogo, despertando esses indivíduos que jazem na ignorância para a realidade do que se prossegue. Uma palavra que traduz muito bem este laço de carinho e respeito é equidade. Todos aqui compreendem a equidade? Eu posso dar um exemplo? Posso? Beleza. Vamos imaginar que há 3 crianças vendo um muro. O muro é esse aqui. Você para trazer a igualdade dá uma caixa para todo mundo, igual para todo mundo. Aí ele ganha uma caixinha, mas ganhou. Caixinha e caixinha. E caixinha. Só que o problema é que nem sempre a igualdade vem para todos da forma que deveria. Equidade é uma palavra maravilhosa, uma palavra mágica, que se corresponde a dar ao outro o que é necessário do outro.
Não o igual para todo mundo, mas quem tem menos, e às vezes precisa de mais, damos mais. Quem precisa de menos, damos menos. Abastecemos igualmente dentro da necessidade de cada um. E aí as 3 crianças tá bom, vou colocar aqui no livro, têm acesso a ver o jogo de futebol em cima do muro. Eu sou a mesma pessoa, eu quando faço meus atendimentos, minhas conversas, meus diálogos, eu sou o mesmo com todo mundo. Será que é assim que eu devo amar o próximo? Será que eu não deveria ter empatia de compreender o que ele precisa e, se possível, se tenho, atender dentro o que ele precisa? Se eu dar igual para todos, será que aquele que eu conversei foi ouvido? Essa é a pergunta que fica. O que é equidade para nós e como nós a aplicamos? Bom, próximo já de encerrar minha palestra, eu fiz material para 3 horas e meia, mas aí me falaram que era só uns 45 minutos, então estou sendo corrido. Brincadeira. Mas o Divaldo fez umas 4 horas e meia assim. Existe um livro chamado, infelizmente eu não trouxe, peço perdão por esse meu erro, um livro chamado A Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que já existia. É um livro que vai falar sobre uma escola chamada Escola da Ponte, uma escola que acontece em Portugal. Eu falava que era aqui no Brasil, mas eu fui pesquisar mais a fundo, é em Portugal. A escola ela funciona num sistema de não tem salas de aula, não tem um professor lecionando uma turma grande, não há provas. Um caos, então, para nós que estamos acostumados a esse modelo. Só que o queridíssimo Rubem Alves, um pesquisador educacional, ele descobriu que ao entrar ali naquela escola, ele foi recebido pela menor das crianças e aquela mesma criança teve a capacidade, a coragem de ensinar para ele tudo o que ela sabia da escola. E essa criança, apoiada por outras mais velhas e mais novas, se auxiliando, ele percebeu como o trabalho de diálogo, como aí entra o construtivismo, que fala de equidade, que fala de aprender a aprender. Nessa escola, as crianças aprendem a se ensinar. Crianças mais velhas auxiliando mais novas a aprender. Crianças mais novas ensinando algumas mais velhas. E por incrível que pareça, ou por incrível que parível, é nítido a condição de auxílio mútuo ali. Vocês percebem uma solidariedade fora dos padrões de uma escola. Escola a gente tem competição, escola a gente tem um individualismo. Eu quero ir bem nas provas e o outro que for mal, o problema é dele. Se é meu amigo, eu ajudo. Se não é meu amigo, o problema não é meu. Lá, todas as crianças têm auxílio. Lá, todas as crianças se ajudam, até as pequenas. Lá tem uma criança com dislexia, que é uma condição divergente, da dificuldade de ler símbolos. E o seu cérebro vai confundindo os símbolos, faz eles tremerem, faz eles vibrarem, vai até saltar do livro, e a criança não consegue ler. Crianças auxiliando e desenvolvendo técnicas para ajudar o professor a conseguir aprender. Uma criança que tem a síndrome de autismo, na nossa escola você tem uma dificuldade de aprender. Lá é como se fosse só mais uma criança estudando e aprendendo a aprender. Por quê? Foi tentado aplicar a solidariedade, foi tentado aplicar o amor ao próximo. E é disso que nós estamos falando. É ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Faça ao outro o que quero que faça comigo. Não sejamos egoístas, mas sejamos caridosos. Gente, é um grande prazer que eu encerro essa palestra. Obrigado por me receber, por me aguentar nesses quase 45 minutos de fala, mas obrigado pela oportunidade de me colocar a estudar este conteúdo que sim, fez grande diferença para mim, em minha faculdade, em meus trabalhos pessoais, para minha própria pessoa. Então assim eu vou encaminhando já a prece da noite. Então assim, vamos encerrando mais uma reunião. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado pela oportunidade de falar e ser ouvido. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem oferecido. Obrigado por podermos estar aqui aprendendo com tudo que o Senhor nos ensinou.
Obrigado, Senhor, pelos nossos desafios e nossas dificuldades, pois sabemos que são elas que nos motivam a crescer, mas obrigado também àqueles que acreditam em nós e estão do nosso lado, torcendo por nós. Gostaria de pedir encarecidamente que essas energias que vibramos nesses encontros, no Evangelho no lar, na evangelização, possam ser emanadas aos nossos irmãos que estão passando por uma situação de provas difíceis no Rio Grande do Sul, que tantos aflitos, quantos que estão oferecendo auxílio possam ser amparados nessa caminhada árdua. Sabemos que nada aconteça sem que o Senhor permita. Então, Senhor, nos auxilie a amar ao próximo como nós mesmos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.